Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo na nossa live de quinta-feira. Eu quero primeiro, antes de mais nada, pedir desculpa para vocês pela live da semana passada, que deu ruim na conexão e acabou caindo e fiquei um tempão com áudio e sem imagem, atrapalhou bastante. O tema da live da semana passada foi por que trabalhar demais, trabalhar muito, não vai garantir sua promoção. Então, se vocês tiverem interesse nesse tema de novo, se vocês quiserem que eu refaça aquela live inteira e com a participação de vocês, vai ser sempre um prazer. Então, vocês comentem aí, mandem mensagem, mandem direct, que eu refaço a live. A princípio, eu considerei como feita, e quem estava lá entendeu, mas nós não deixamos gravado, não deixamos no IGTV como a gente normalmente faz, não foi para o YouTube porque não tinha condição. Estava sem imagem, com o áudio truncado porque caía a todo momento. Hoje espero que esteja bem mais firme, bem mais sólido. E nós estamos entrando aqui num período bem legal. Eu quero já avisar vocês de antemão que a partir do dia 18, nós vamos ter novidade aí quanto à mentoria do Engenheiro 5D. Então, quem está... Boa noite, Leandro, tudo bom? Quem está acompanhando a gente aí, a partir do dia 18, na próxima semana aí, depois da semana do feriado, a gente vai ter novidades a respeito da mentoria do Engenheiro 5D. Hoje nós vamos falar especificamente sobre um tema muito atual, e um tanto quanto polêmico também, porque tem muito ceticismo em cima disso. A gente vai falar sobre mindset, como construir um mindset para uma carreira de sucesso. E eu vou usar várias experiências pessoais, alguns conceitos de autores que mergulharam nesse tema, e principalmente o que eu vejo no dia a dia sobre a diferença do mindset, um mindset vencedor versus um mindset tradicional, parado, conformado, enfim. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu queria começar aqui a nossa live lendo uma frase de um autor. Então, vocês me desculpem, eu vou baixar o olhar aqui um pouquinho para ler a anotação que eu tenho aqui, tá? Presta atenção nessa descrição de mindset da Carol Susan Dweck. Carol Susan Dweck, guarde o nome, é uma psicóloga americana. Diz a Carol Dweck, o mindset não é um mero traço de personalidade, é a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou não. Ele define nossa relação com o trabalho e com as pessoas, a maneira como educamos nossos filhos. É um fator decisivo para que todo o nosso potencial seja explorado. Então eu começo falando para vocês o seguinte, mindset não é um traço de personalidade. Se não é um traço de personalidade, é uma coisa que pode ser treinado, que pode ser desenvolvido, que pode ser adquirido. E é isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Quando eu falar aqui de mindset, eu posso estar falando de mentalidade também. Então, sinônimo total, né? Mindset é mentalidade em inglês. E o que é mais normalmente usado atualmente é mindset, porém eu posso falar mentalidade eventualmente aqui, estou falando da mesma coisa, ok? Então vamos lá. Essa Carol Dweck, ela é autora de um livro que chama Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. E eu acho muito engraçado falar isso. A própria doutora Carol Dweck é uma senhorinha já, ela faz 75 anos esse mês, e portanto, muito experiente na psicologia, e a falar que mindset é a nova psicologia do sucesso é para gerar capa boa de livro, né? Porque, de novo, não tem nada. O Napoleão Hill falava isso aí na década de 1920, que a mentalidade era o grande diferencial no caso, na época, lá, os grandes empresários americanos. O sucesso dos empresários americanos vinha de uma mentalidade diferenciada. Mas o que tem de diferente hoje? Tem um estudo científico mais aprofundado, tem um estudo científico muito mais sério que leva a definir por que a mentalidade diferente, a mentalidade de sucesso, a mentalidade correta, gera um reforço
né, na tua capacidade de usar todo o seu potencial. O Marcos Cabral está pedindo participação aqui, eu quero de fato abrir, mas eu queria que ficasse no tema, tá, Cabral? Tá, Marcos? Então, eu vou abrir para você aqui e a gente conversa, mas por favor, vamos falar sobre mentalidade, ok? Vamos lá, eu vou autorizar você a entrar aqui. Te mandei o convite, Marcos. Marcos Cabral está entrando. Já apareceu a tela cortada aqui para mim. Está entrando, Marcos? E eu estou regulando a minha imagem aqui para não ficar cortado. Alô? Gente, se mais alguém tiver pergunta, tiver colocação para fazer a respeito de mentalidade aí, pode escrevendo aí, que o Du me ajuda aí a colocar. O Marcos, já estamos te vendo aqui. Você consegue falar? Opa, tá me ouvindo aí? Ah, Pronto, agora sim. tô aqui. Tá me ouvindo? Você me Então, ouve? o tema é Tema mentalidade, mentalidade? isso. Seria isso? Sim. Eu entrei agora na live que eu tava um pouco ocupado, mas vamos Ah, tá. continuar. Até Eu porque tô apareceu meio aqui que por você fora tinha ainda. pedido. Então Desculpa eu vou tentar cancelar responder. você aqui, tá? Continua aí que a gente vai continuar com o meu, Tá, meus... Tá mas eu bom. vou continuar aqui. Falou. Pode Até. continuar, obrigado. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Ah, Você sai aí. Muito bem, gente. Então, vamos lá. É, não é, absolutamente não é um negócio novo, né? Não é novo, apesar do título do livro cair bem, né? A nova psicologia do sucesso, falar do mindset. Então, ele não é um traço de personalidade. Ela começa a frase dela falando: mindset não é um mero traço de personalidade. Portanto, ele pode ser treinado, pode ser desenvolvido. É, suas crenças definem o seu comportamento. Esse é o grande lance do mindset. Naquilo que você acredita, naquilo que você mais pratica, naquilo que você mais. É, aquilo que você mais ouve, mais interage, define seu comportamento. Para mudar mindset, tem que começar a mudar isso. Tem que, inclusive, mudar suas crenças. E não ignorar aquilo que você já sabe, aquilo que você aprendeu, aquilo que te trouxe até aqui. Mas agregar conhecimentos novos, é, novas crenças, novos conhecimentos, mas não é só conhecimento. Acreditar em coisas diferentes. O grande pecado é acreditar que aquilo que te trouxe até aqui vai ser suficiente para te fazer continuar desenvolvendo. E não vai. A mentalidade do sucesso passa por desafios, por fortalecimento da mentalidade. Fortalecimento da mentalidade é um negócio louco, né? Como se fosse um músculo a ser trabalhado mesmo. Não dá para desenvolver mentalidade só com a intenção. Tem que ter prática, tem que ter ação. E, considerando que seu comportamento define sua mentalidade, e ela fala, que a autora fala também, de que define se você, a mentalidade define se você é otimista ou se é pessimista, eu quero que você reflita agora um pouquinho aí. Como que você se porta normalmente no trabalho? Nós estamos falando aqui absolutamente sobre carreira. E eu vejo nos meus mentorados, tanto na mentoria do Engenheiro 5D, quanto nas mentorias individuais, um grande problema que aparece muito, que é recorrente, é o problema da mentalidade. Né? Mentalidade derrotada, conformada, ou então, o que é pior, é aquela mentalidade que acha que isso é assim, sempre foi assim, vai ser assim, acabou. Vai ser assim, assim que é assim. O assim que é assim é horrível, horrível. Uh, Traduz aí, Ivan, o que é o híbrido que você está dizendo? É o seguinte, pessimista e otimista
É um conceito que eu trabalho bastante com meus grupos de mentoria e também de consultoria. Por quê? Porque eu falo que tem 4 figuras nisso aí. O otimista, o pessimista, o realista e o poliana. Poliana é uma, um conceito da psicologia, tá? É aquele cara que não vê problema, aquela pessoa que não vê problema. Tá todo mundo, tá sempre no mundo da lua, tudo maravilhoso, absolutamente não tem senso crítico. Mas vamos lá. O otimista, o pessimista, só vê problema. A mentalidade dessa pessoa é horrível. Ela levanta da cama de manhã e já vai, vamos ver o que eu vou ter que arrastar hoje. E vai passar o dia arrastando. Ah, muito bom, depende do momento, mas você vê aí o que eu vou dizer a respeito disso. Então, o pessimista que pensa assim, a característica mais marcante. É lógico que tem senso crítico e às vezes você muda, trafega de um perfil para o outro, mas o pessimista, ele pensa naquele cara que tem o perfil mais marcante, o traço mais marcante dele é o pessimismo. O pessimista só enxerga problema. O otimista, ele enxerga o problema e age para solução, age para resolver. Ele procura resolver, apesar de entender que tem o problema. Esse não é pessimista. Ele enxerga o problema, só que ele age para resolver. O realista eu falo que é o pior tipo de pessimista que tem, porque ele fica travestido de uma pseudo certeza de que a opinião dele é a que vale, e ele fala, eu não sou pessimista não, eu só estou sendo realista, e fala tudo que o pessimista fala. Só que como ele entra com esse discurso de que eu não sou pessimista, sou realista, ele acredita nisso. Ele acredita nisso e acha que não. Na realidade, está tudo uma porcaria mesmo e vai ficar. E o poliana é aquele que não enxerga problema. O pior dos dois mundos é os dois extremos. O pessimista, que só enxerga problema, e o poliana, que não enxerga problema. Ou seja, ele não analisa risco, ele mergulha em qualquer situação, está tudo lindo, tudo maravilhoso, vive se estrepando, porém, ele tem certeza de que ele está fazendo certo. Aquele que eu até uma piadinha que eu faço com a história do realista, realista para mim é pior que o pessimista. Por quê? Eu nunca vi um realista falar assim, eu vou ser realista quanto a isso. E falar sobre problemas, sobre possibilidade de solução, sobre desenvolvimento daquele tema. Ele sempre fala tudo que o pessimista falou. Só que ele põe um enfeitinho, põe um lacinho de fita lá, falando que em vez de ser pessimista, ele é realista. O problema é o seguinte, como que a gente vai ter senso crítico para saber que tem problema sim, mas a gente vai ter que agir para resolver? Né? Sobre mentalidade, tem um conceito que eu adoro, que é o conceito dos 90-10, lá que o Deepak Chopra fala muito, que é 10% das coisas que acontecem para a gente no dia a dia, 10%, é segundo o conceito dele lá. Não sei se tem um estudo, uma pesquisa firme nisso, até acredito que não, mas pense nisso que é perfeitamente possível. 10% do que acontece para a gente durante o dia, um dia comum, é imponderável. Você não tem controle sobre isso absolutamente. 90% do que acontece é em decorrência da interpretação nossa para aqueles 10%. Então, pense assim, eu acordo de manhã, vou para a garagem pegar o carro, o pneu está furado. Eu vou falar o que você está falando aí, viu, Ivan? Eu gostei disso, do momento. Eu acordo de manhã, meu pneu está furado. Aí eu tenho que trocar o pneu, vou chegar atrasado, eu sujo a mão, machuco a mão porque enroscou na chave, o macaco foi difícil tirar do carro e tal, e tive que pedir ajuda para alguém, e sujou minha roupa, enfim. Tem gente que transforma isso, transforma o dia num inferno por causa desse fato. Já começou mal, agora vai ser só daí para baixo, vamos ver, no trânsito, primeiro que tentar entrar na sua frente até para facilitar o próprio trânsito, você já fica nervoso, xinga o cara, tal. Chega no trabalho e fala, não estou bom hoje não, hein? Já acordei que as coisas não estão dando certo. E aí é meio que decreto. As coisas não vão dar certo o resto do dia, porque até para justificar aquilo que você jurou lá atrás. E tem gente
E aí eu me gabo de ser um desses, né? Tem gente que fala assim, você não tem tempo ruim, Luiz? Eu falo, porra, tem tempo ruim? Lógico que tem, né? Você acha que eu sou o cara felizão, 100% energético, todo o tempo e tal? Só que, se eu posso fazer alguma coisa para mudar e melhorar aquela circunstância, eu faço e mudo. Se eu não faço, se eu não posso, eu relaxo e convivo. O que eu vou fazer de melhor com isso? Então, quando o cara que tem uma mentalidade boa, vencedora, uma mentalidade de campeão, ele simplesmente troca o pneu do carro e vai embora. O que tem de fato nisso? O fato tem o pneu furado. Ah, sujou a mão, trocou, sujou a roupa, se tiver que trocar, vai lá e troca. Acabou. Em meia hora, se tanto, o cara não está lembrando mais disso. E não vai lembrar o resto do dia. Não, e absolutamente é isso, não vai lembrar o resto do dia. Já chegaram a bater no meu carro. Eu desci do carro, vi que estava tudo bem, falei pro cara tchau. Cheguei em casa de noite, não lembrava que tinha batido o carro. É lógico que não teve machucado, não teve problemas maiores, mas teve uma amassada no para-choque. E aí, pô, eu vou ficar alimentando isso o dia inteiro? Não, depois teve que levar no consertar, tá? Mas durante o dia, aquele dia que eu tinha reuniões, tinha trabalho para fazer e tal, deletei mesmo. Por quê? O que eu vou fazer com isso? Vai ficar ocupando minha cabeça com coisa que não faz sentido. Então, muito do que a gente faz, muito do que a gente assume como problema, é um problema gerado na cabeça da gente. Porque se o imponderável acontece, você trata o fato como o fato merece ser tratado, acabou o problema ali. Vira a página e segue. Né? E não é para ser refratário à sensibilidade. Não tem? Tem sentimento? Tem. Coloca o sentimento na pauta. Mas saiba que não dá para ficar de lado. O Ivan aqui falou o seguinte, ó, tem momentos que estamos muito otimistas, principalmente nesse projeto. Ao passar do tempo, entramos no realismo, e ao encaminhar somos pessimistas. Aí que tá, Ivan, é o seguinte, ó, como manter essa mentalidade pessimista desde o começo? Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu talvez já tenha repetido aqui para vocês, que é o seguinte, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, um projeto, quando você começa, está cheio de esperança no projeto, por isso está otimista, porque é novidade e tal. E aí começa a dar trave, começa a ter interferência, começa a ter restrições, e, enfim, mil problemas no projeto. O que eu posso, o que eu tenho que fazer, o que é meu para continuar otimista com o projeto? Certo? Então, assim, desistir de um projeto profissional de trabalho lá não é, às vezes não é possível. Mas continuar buscando a motivação, buscando a força mental para fazer, para continuar otimista, é fundamental. Por isso que muitos e muitos e muitos projetos, muito mais do que vocês podem imaginar, projetos nas empresas começam e não terminam. Porque esfria. Você deixa de acreditar. Sabe aquele negócio? Eu vou falar uma coisa para vocês aí que tem muito a ver com isso que o Ivan acabou de falar, que é o seguinte, aquela sensação de que no emprego novo tudo é diferente, melhor, vai ser do cacete, vai ser bom pra caramba. E depois de 3 meses está tudo igual estava antes. O problema é que a gente se anima, se motiva, se reforça pela novidade. Não pode ser pela novidade. Não pode ser pela novidade. A mentalidade vencedora está mirando a tua meta lá na frente. Tem que ter uma meta. Eu falo muito aqui dos 3 M's. Meta, método e mentor. E aí, eu falo do meu trabalho, obviamente, eu sou mentor de carreira, mentor de executivos e trabalho com grupos, com equipes, inclusive. E eu falo, método. Não dá para você falar... Olha lá, o Ivan está falando que 75% dos projetos são abortados. Pois é. É por causa de mentalidade, viu? Eu não sei quantos por cento, mas desses 75% aí, com certeza mais de 50% é porque esfria a energia no meio do caminho. Mas, ó, então, a mentalidade, ela precisa de reforço, ela é aprendida, porque senão você lia um livro do Napoleão Hill lá de 1920 e resolvia a questão. Eu li o livro, eu sei como é que é. Ou então leia o livro da Carol Dweck, né, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Olha a pretensão do negócio.
E o livro é bom, tá? Eu acho o título que é tipo bate-carteira, né? Porque falar que é nova psicologia não é. Mas então, precisa de método, porque você precisa saber como que muda o mindset. O mindset, ele tem que ser alimentado, retroalimentado, de acordo com as suas aspirações pessoais. Pensa que existe duas coisas bem distintas, que é performance e potencial. Performance é o que você já fez, o que você conseguiu fazer, o que você consegue demonstrar. Legal, a minha performance eu conheço. A tua provavelmente você conhece, e teus gestores, teus chefes aí, teus colegas conhecem. O potencial, o potencial é o que você pode fazer no futuro. Então, sabendo qual que é a tua performance, e você sabendo qual que é o teu potencial, ou seja, o que você quer fazer, o que você pode fazer, você tem que melhorar, reforçar esse mindset. E aí, tendo o método e tendo o mentor, fica muito mais fácil para isso, certo? Então, pense que teve um nadador brasileiro agora, não vou lembrar o nome dele agora, porque me ocorreu isso nesse momento. O nadador brasileiro que ganhou medalha olímpica agora na última Olimpíada, ele foi o nadador mais velho a ganhar uma primeira medalha olímpica. Então, olha que louco que é isso, o detalhe do que eu estou falando. O nadador mais velho a ganhar uma primeira medalha olímpica. Então, vários nadadores mais velhos que ele ganharam medalha, mas já tinha ganhado lá no começo da carreira. E ele, com 33, 34 anos, sei lá quanto foi, por aí, ele ganhou a primeira medalha. Imagina como que esse cara teve que ter firmeza de mentalidade, de mindset, para poder manter a motivação até chegar o momento que ele falou, essa é minha. Foi aquele cara que beijou a esposa no pódio lá, tal. É legal pra caramba, porque às vezes a gente fala assim, não, minha época passou, meu tempo passou, tal. Eu vejo vocês, né, os engenheiros que me acompanham aqui, com algumas dificuldades inerentes à profissão, achando que vai ser assim pro resto da vida. E não vai ser. Não vai ser. Aquilo que a gente sabe como realidade até agora, vai mudar com certeza. Não é assim, provavelmente vai mudar. Certamente vai mudar. Certamente vai mudar. Todo mundo aqui que está aqui comigo hoje passou pelo período da pandemia. Quer dizer, não acabou ainda a pandemia, mas passou pela fase mais crítica de restrição aí e tal. Quem esperava um negócio desse? Quem esperava que home office ia ser normal do jeito que é hoje? Né? Quem esperava que ia ter profissão técnica, como a de vocês, operando 100% em home office ainda? Tem umas que vão voltar, tem outras que provavelmente não. Eu já tenho engenheiro amigo, engenheiro de mineração, que o contrato dele já foi transformado para um contrato de home office. O dele vai ser 100% teletrabalho. E é engenheiro de mineração. Ele trabalha com amostra, tal, as amostras chegam por computador, os dados, e ele faz o trabalho dele aqui em São Paulo, as mineradoras ficam lá em Minas. Esquece. Como esse tem um monte. Tem um monte. Então, o que muda no trabalho de vocês? O que tem de conceito engessado, conceito travado, que ainda está no trabalho de vocês e que provavelmente não vai estar mais, e alguns certamente não vai estar mais daqui para frente. Certo? Tem algumas crenças que é muito inerente ao profissional técnico, aos engenheiros em particular, que é o meu público tão amado, que é aquele negócio assim, eu sou assim e sempre fui assim e acabou. E aí eu vou começar a falar para vocês de algumas características e como mudar isso, ou por que mudar isso. Como mudar é fácil. Eu sou assim, sempre fui assim. E a pergunta que eu faço é direta. Tá dando certo? Você gosta de ser assim, do jeito que você é? Se a resposta for, tá dando certo, eu gosto de ser assim, beleza. Toca o barco, não precisa... Desliga agora e vai curtir a vida. Agora, se não tá dando certo e você não gosta de ser assim, tem que mudar. Como mudar? É a síndrome de Gabriela, exatamente. Se você
sabe para quem está dando certo, primeiro começa a modelar. Para quem tem um comportamento, uma atitude, uma mentalidade diferente da minha, que eu gosto e que é positivo para ele. Certo? Modelar é bom. Segundo, procura ajuda profissional. Certo? Quando você precisa aprender engenharia, você não vai na faculdade de engenharia. Então é isso. Um mentor, por exemplo, ajuda nisso. Tem que mudar a tua mentalidade para ter mentalidade de foco, resultado, de energia, se favorecendo disso. Não é foco, resultado, energia, se matar de trabalhar e não usufruir de nada. É transformar a vida, ficar a vida melhor. Então, já que nós somos seres racionais, que capacidade de aprender, capacidade de interpretar situações e tal, por que não mudar? Ah, eu sou assim e acabou? É zona de conforto, vai ficar assim, e se não está dando certo, vai continuar não dando certo. Né? O Ivan citou aí a síndrome de Gabriela. Beleza, assim, isso que me deixa mais puto, viu, Ivan? Porque é o seguinte, são coisas que a gente fala desde, Gabriela, lá, sei lá, década de 70, esse negócio aí. Talvez a maioria de vocês eu não era nem nascido. Desde aquela época fala desse negócio, eu nasci assim, você sempre assim, tal, era a musiquinha da novela lá. E até hoje o cara continua. E o mundo evoluiu, e a tecnologia avançou e tal. E tem gente que fala assim, não, eu sou assim, é, é, enfim, problema de família, não sei o que lá, e tem sempre uma desculpa verdadeira para dar e não evolui, certo? A outra coisa é a contribuição que você dá. Tem gente que fala para mim assim, não, eu ajudo todo mundo que me pede eu ajudo. Não é todo mundo que me pede, caramba, que contribuição eu dou sem ninguém solicitar. Como que eu posso ser aquele cara visto como um cara super necessário na empresa, no negócio, querido pelos colegas? Você já viu aquele cara que é o queridão da área toda lá? Ou ele é um contador de piada de mão cheia e aí não sai daquilo, ou então é o cara que, de fato, olha para as pessoas e contribui para elas. Às vezes, não tecnicamente lá, mas com uma palavra, com um elogio, com uma positivada numa situação ruim. É tão diferente, cara. E aí tem gente que fala assim, não, eu ajudo. Toda vez que me pedem, eu ajudo. Toda vez que te pedem, você está reagindo, bicho. E reação não faz parte da mentalidade vencedora. O mindset vencedor, ele é proativo, ele age o mais rápido possível, sempre que necessário, né? A característica da proatividade é analisar rapidamente uma situação e agir de forma assertiva nela. Agora, quer ser o cúmulo do contribuidor positivo, se antecipa a necessidade dos outros, da empresa. Como fazer isso? Leitura de cenário, é ficar antenado, é não chegar no trabalho, é baixar a cabeça no seu posto lá de trabalho, no seu computador, na sua bancada, e fazer só aquilo que tiver para fazer no dia. Isso, a mudança de mentalidade passa por começar a praticar isso. Como que eu vou praticar isso? Não é fácil, tem que ter estímulo, tem que ter incentivo diário e tal. O incentivo, às vezes, não é o elogio imediato do chefe ou aumento ou a promoção, mas isso é a consequência. Você vai fazer de tal forma que a fixação dessa nova mentalidade te gere os benefícios que você quer na carreira. E, eu não tenho dúvida que gera. Eu não tenho dúvida que é super positivo. Eu não conheço ninguém com perfil conformado, com uma mentalidade negativa, que tem sucesso perene. Ele pode até chegar num cargo, mas ele sucesso de longo prazo, não tem. Não tem porque ele fica defasado. O cara é apegado a conceitos antiquados, conceitos antigos e tal. Mentalidade de sucesso pressupõe evolução, desenvolvimento, contribuição, quanto mais melhor. Bom, vamos lá. Então, outra coisa. Outra característica. Se funcionou até agora, vai continuar funcionando. Eu já falei sobre isso aqui uns minutinhos atrás. Eu digo para você o seguinte, se funcionou até agora, eu tenho certeza que daqui a pouco não está funcionando mais.
Seja um processo, seja uma tecnologia, seja um comportamento seu que até agora colou na área, agora não vai colar mais. Por quê? Porque o mundo está mudando numa velocidade absurda. Eu repito sempre aqui a minha idade, não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, tenho maior orgulho dos meus cabelos brancos e das minhas rugas na cara, mas eu tenho 59 anos. E eu vi hoje uma notícia na internet de que hoje faz 10 anos que o Steve Jobs morreu. Bicho, 10 anos. Falei, caramba, se falasse que foi 3, eu ia falar, beleza, ok. Tudo bem, 3 anos. Não, 10. Eu falei, será que é por causa do meu tempo de vida, né? Que para mim as coisas começam a ficar, né? Cabe muita coisa em 59 anos, muito mais do que em 30, por exemplo. Mas, eu falei, talvez não, é porque a velocidade das coisas que estão acontecendo aconteceu tanta coisa nesses 10 anos que eu falo, não cabe. Não é possível que aconteceu tudo isso nesses 10 anos. Então, quando tem um negócio... Outro dia eu vi o Tim Maia morreu faz 22 anos, 23, sei lá. Eu falei, nossa, parece que foi outro dia. Então, essa velocidade que a gente vive hoje perde a noção do tempo, perde a referência e a gente começa a achar que, não, deixa continuar do jeito que está, que vai dar tudo certo. E não vai. Não vai, precisa de mais esforço, precisa de mais conhecimento, precisa de mais energia. O esforço que eu falo, eu vou me retratar, porque eu não gosto de falar esforço, porque dá a impressão de sacrifício. Não é sacrifício. É gostoso fazer isso que eu estou falando. Pode ter certeza que é. Né, os meus mentorados que mudam a mentalidade, que melhora a mentalidade, que eleva o padrão de pensamento lá em cima, eu vejo os resultados que tem de uma forma muito mais suave, muito mais light, muito mais tranquila. Então, assim, imagina você ter um resultado muito superior do que está tendo, com uma sensação de prazer. Um negócio muito mais gostoso. Né? E é assim, infelizmente, que eu vivo minha vida, né? Quer dizer, tem gente que fala para mim, você não tem problema? Eu falo, eu tenho problema todos que você tem, todos que todo mundo tem. Obviamente com as características, com as particularidades de cada vida, de cada família, mas meus problemas são iguais aos outros. O problema é que eu trato dos problemas, convivo com os problemas e não faço deles, eu não sou escravo do problema. Então, pense que viver desse jeito é muito mais gostoso. E eu reforço aquele negócio dos 3 M's. A meta é a base de tudo. Se você não tiver uma meta forte, um motivo forte para si, que nem o nadador lá, ele queria ganhar a medalha olímpica. E ele chorou e abraçou a mulher dele, que é técnica dele, beijou a mulher dele, quebrando o protocolo do negócio lá, porque ele tinha uma meta. Aí falaram para ele assim, e agora? Vai tirar umas férias? Ele falou, não, esse resto de semana aqui dá para tirar de férias, eu vou continuar. Já se deu outra meta, certo? Dá para falar um monte de exemplo desses, né? Mas o lance é, se a meta não for forte o suficiente, se a meta for só o salário do fim do mês, é só pelo salário do fim do mês, bicho. E o salário de hoje, o salário atual. Não é o salário de 5 dias que a gente quer que todo mundo aqui receba. O Ivan está me ajudando hoje, ele está dando todos os jargão de RH aqui, porque assim, é um absurdo essa frase que ele colocou aqui, ó, somos contratados pelo perfil hard skills e somos demitidos pelos soft skills. Eu ouço isso desde 1980, da década de 1980. As empresas contratam pelas capacidades técnicas e demitem pelo mau comportamento, ou pelos comportamentos inadequados, ou pela falta de atitude comportamental. Ou seja, admite pela técnica e demite pelo comportamento. E ainda é assim, sabe por quê? Porque os recrutadores continuam selecionando mal, dando mais importância para o técnico do que para o comportamental, e nós, engenheiros, e quem está no mercado de trabalho procurando se estabelecer, continua achando que o técnico é mais importante que o comportamental. Não tem bonzinho nessa história.
Os recrutadores, os RHs, os gestores de operações são ruins nesse aspecto, e nós também. Por quê? Porque a gente não cuida da mentalidade. Né? Então, todas as vezes que eu contratei funcionário para mim, depois que eu tomei consciência disso, é lógico que eu errei muito no começo, depois que eu tomei consciência disso, eu não queria saber o que o cara sabia, eu queria saber quem era a pessoa. E essa mentalidade, se a pessoa viesse para derrubar o ambiente, sabe, eu já tirei funcionário meu de dentro do banco, tirei assim no sentido de falar, some daqui, vai para tua casa, só volta quando você estiver bem. Por causa daquele negócio, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Não, bicho, eu quero previsibilidade. Previsibilidade. Ou seja, você vai ser pessimista o tempo todo ou vai ter uma mentalidade positiva aí o tempo todo. Quer dizer, não o tempo todo, mas prevalecer. Não pode ser bipolar. Bipolaridade é doença, vai se tratar. Certo? Ah, porque hoje eu não estou bem. Aí amanhã eu estou bem. Aí nesse dia que está bem, brinca com todo mundo, faz piada, interage. Tá? No dia que está mal, se for alguém brincar com ele, toma uma patada. Aí você já fica cismado. Fala, opa, não ter padrão é um problema. Então, como que eu vou confiar de chegar numa pessoa e conversar, fazer acessar de alguma forma mais descontraída? Não estou nem falando fazer piadinha, nada disso. Mas você vai acessar de uma forma descontraída se um dia ela te trata bem, no outro ela te trata mal. É isso que faz as pessoas perderem o emprego. Por melhor técnico que seja. É falta de compromisso com o horário, é falta de compromisso com reunião, falta de participação, falta de compartilhar. Uma das coisas que eu vejo no Mindset vencedor é que tem muitas pessoas que se enchem de conhecimento técnico e falam, é para o meu uso. E o Mindset vencedor fala assim, eu me encho de conhecimento técnico para compartilhar. É louco, né? O que você faz com conhecimento acumulado? O que você faz com conhecimento só seu? Ninguém vai ser insubstituível. Na hora que você sair, alguém vai aprender a fazer o que você faz, por mais traumático que seja, e você vai ser trocado. Não tem jeito. Então, contribuir de boa vontade, contribuir com o seu melhor, contribuir com aquele conhecimento diferente que você tem dos outros, isso te faz uma pessoa especial. Isso te faz um engenheiro 5D. Isso te faz ser promovido para gerente, ter salário de 5 dígitos. Certo? É o nível de satisfação que você tem em servir, em atender, em participar. E eu resumo tudo isso em contribuir. É o nível de contribuição. A, a autora lá fala em algum momento sobre contribuição. Não sei se é na frase que eu copiei ou não. Mas eu nem vou considerar isso que você está falando, Marcos, porque aí, pô, né, se a técnica é ruim, o comportamento é ruim, como que esse cara vai entrar no jogo? Porque eu falo, a técnica serve, o conhecimento técnico serve para entrar no jogo. As habilidades comportamentais, que aí o mindset está firme nisso, ele serve para te ajudar a ganhar o jogo. Ele determina se você vai ganhar o jogo ou não. Imagina se o cara é ruim nas duas coisas. Ele entrou na empresa como? Né? Então não vai se estabelecer, não devia nem estar lá. Né? E eu sei que tem gente escondida atrás de um monte de empresa grande com... Às vezes nem tão grande. O cara entra porque deu certo, porque teve que contratar as pressas e fica lá se escondendo do trabalho, se escondendo das responsabilidades, enfim. Aqui eu estou vendo os comentários aqui, o Leandro falando com o Marcos, eu acho legal vocês interagirem aí, quando quiserem que eu opine alguma coisa, pode falar que eu estou aqui à disposição. Vocês têm que ter isso claro, que a mentalidade de sucesso se dá, a mentalidade que a gente prega aqui no Engenheiro 5D, ela se dá pela perspectiva de futuro. Por que você vai mudar a mentalidade se você acha que está tudo bom? Certo? Então, qual é a sua perspectiva de futuro? Essa é a pergunta-chave. O que você quer para o seu futuro? Você está satisfeito com tudo? A gente fala aqui sobre a capacidade técnica
agregada aos conhecimentos de estratégico e comercial, com uma base sólida em relacionamentos. Se a gente faz isso de alguma forma, se a gente faz isso no dia a dia, começou aí a mudar a mentalidade. Começou a mudar a importância do teu papel no negócio. Você para você mesmo. A mentalidade não vai mudar de fora para dentro. Aliás, mentalidade é um negócio intrínseco de cada um, é 100% particular, é teu e acabou. Não muda por decreto, muda por estímulo. Por isso que eu falo, a mentoria ajuda. Né? O tempo todo indicando a direção e aonde você podia ter agido de uma forma melhor, pior e tal. Tem muita gente que me manda mensagem aqui, inclusive nos direct aqui, de pessoas que me conheceram aqui pelo Instagram, tomam cuidado de falar com pessoas que eu não conheço, mas assim, interage comigo, então é tudo mentorado meu. Mas pessoas que eu não tive nenhum contato ainda mandam mensagem para mim, reclamando de alguma coisa, eu acho 100% positivo. Eu falo, como assim, cara? Será que eu sou tão visionário desse jeito? Então, por exemplo, uma vez uma moça me mandou um negócio falando assim, Luiz Eduardo, eu tenho experiência na indústria, na indústria, tenho experiência em concessionária de estrada e na construção civil pesada. Meu conhecimento é muito diversificado, muito diverso, e eu acabo que eu não consigo ir bem nas entrevistas. E eu falo, bicho, para mim é tudo de bom. Se eu tenho 3 experiências totalmente diferentes dentro da engenharia civil, que era o caso dela, e posso extrair o que tem de melhor em cada um desses e demonstrar como um valor meu, porque só eu tenho experiência em estrada, em construção pesada e indústria, né? Quer dizer, só eu. Mas é um negócio muito difícil. Como que eu transformo isso num valor? É mentalidade. O cara que tem mentalidade negativa fala, porra, isso aí é um problema. E não enxerga a oportunidade. O outro fala, eu trabalhei a vida inteira na indústria e eu quero migrar para serviço, eu não tenho o que oferecer. Eu falo, vai lá e oferece o seu processo. Serviço, normalmente, vive do imprevisto. Não do imprevisto, né? Mas assim, é muita correria, muito dinamismo. Vende o pé no chão. Ache o seu core, ache o seu valor. Para isso, você tem que acreditar, não é... Você não vai ler um livro e mudar isso. Você tem que ter, né? Do jeito que a gente trabalha aqui, vai lá e faz isso, fala isso, experimenta para você ver, depois você me fala. E as coisas começam a desencadear. É eu mudando a mentalidade do cara? Lógico que não. É ele mudando a mentalidade dele com base na experiência, com base na experimentação, não é na minha experiência. Eu falo, vai por aqui, que é o papel do mentor, vai por aqui, ele vai dar certo. Ele fala, opa, ou ele vai, ou não ficou do jeito que eu queria. Vamos rever? Vamos rever. Né? Por quê? É retroalimentação. Você não vai virar a chave e mudar a sua mentalidade amanhã. Você pode acordar amanhã, ou acabar essa live aqui, eu espero que isso aconteça com todos que estão ouvindo, ao vivo ou depois, quando vai ficar gravado aqui nas mídias, eu espero que você tenha a intenção verdadeira de mudar a sua mentalidade. E eu vou ser ambicioso aqui de falar melhorar a sua mentalidade. Né? É isso que a gente busca, melhorar. Pense que a mentalidade diferente, a mentalidade positiva, te permite agir por inspiração. Existe uma grande diferença entre agir por inspiração e agir por memória. Agir por memória é com base na experiência que você teve. É repetir aquilo que de alguma forma você já fez. Que tenha dado certo ou não. E o que deu certo eventualmente lá atrás, em algum momento do passado, mesmo que seja recente, não garanto que vai dar certo agora. Agir por inspiração quer dizer que você tem a mente limpa, a mente aberta, e cabe coisa nova. E cabe pensamento, ideia nova. Desculpa. E não precisa ser criativa. Eu não tenho criatividade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando você analisa uma situação, você pode ter ideia. Ou então você pode olhar para uma situação e falar, eu já sei como tratar isso. Trata como se já tratou no passado. Ou alguém já tratou, ou alguém te falou. Então, a diferença entre agir por inspiração e agir por memória é a diferença
entre a mentalidade positiva e a mentalidade negativa. É entre fazer melhor e diferente ou fazer a mesma coisa de sempre. E ainda que esteja certo. O cara que repete o que deu certo e continua repetindo, ele não está se desenvolvendo, não está crescendo, ele não está criando um diferencial para ele ser alvo de promoção e salário de 5 dígitos. E na engenharia é difícil isso, gente, porque vocês são muito técnicos e apaixonados. Eu tiro o chapéu para vocês, já falo isso sempre. Eu bato palma toda vez que eu falo com vocês aí por causa disso, porque a paixão e o conhecimento técnico é muito grande no meu público. Eu fico super feliz com isso. Porém, eu falo, isso pode ser um determinante para uma carreira mais sacrificada, mais suada, mais difícil. O apego ao técnico. Então, como que eu valorizo o técnico? Como que eu transformo isso no meu grande diferencial profissional? Estou acabando aqui, gente. Antes de acabar, eu sempre dou aquele recado. Ó, fiquem em... Quem tiver pergunta para mandar, algum comentário, manda os coraçãozinhos aí que eu gosto de ver. Aproveita agora aqui que eu tenho 2 minutinhos aqui para acabar. Vocês mandem pergunta, comentário, que eu respondo ainda aqui hoje. Quem não perguntar, mande direct, mande mensagem aí pelas outras mídias, que eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta quando o tema for aderente aqui ao trabalho que eu faço. Não necessariamente a esse tema, mas qualquer coisa aí sobre a mentoria do engenheiro 5D, sobre tudo que a gente fala aqui, certo? Então, eu quero terminar aqui falando sobre a equação do pensamento positivo que eu sempre uso. E que eu adoro isso porque, assim, ela é 100% assertiva. Ela é muito funcional. Então, eu falo que a equação, e isso pega bem para engenheiro, né? É uma equação mesmo, que é o pensamento positivo. O pensamento positivo, existe uma séria restrição ao pensamento positivo. E eu falo assim, e por quê? Por conceitos mal definidos aí, por oportunismo de muitos especialistas em autoajuda que acaba metendo os pés pelas mãos. Mas ainda eu já estava vendo um vídeo no YouTube de especialistas altamente capacitados da área de saúde, e era 3 caras conversando, num podcast, e o cara falou assim, pensamento positivo funciona? Aí os outros 2 na hora falaram, funciona. Aí deu aquele nó, né? Porque ele esperava que os colegas respondessem que não. Falou, funciona. Por quê? Porque quando eu penso positivamente, eu ajo positivamente, eu ajo em direção àquilo que eu quero. E por isso que funciona. Então a equação que eu ia falar é o seguinte, pensamento influencia no seu sentimento. O termo que eu uso é gera sentimento. Pensa um pensamento ruim, pensamento negativo. Ele gera um sentimento ruim. E eu sempre falo assim, sentimento ruim é quando está sabe aquele nó aqui na boca do estômago, aqui no plexo, logo abaixo da costela, aqui do plexo solar, aquele sentimento de que está um nó ali é porque você está com um pensamento ruim. Você não sente isso com um pensamento bom. Aí, pensamento gera sentimento. Sentimento influencia na ação. Imagina o dia que você está sentindo mal, péssimo, sabe aquele negócio? Estou sentindo péssimo. E aí as suas ações vão ser insuficientes ou inadequadas ou impróprias, porque você está se sentindo mal. E sentindo mal emocionalmente. E aí, os seus resultados serão ruins porque as suas ações são ruins. E aí eu vou falar a equação de uma vez só. Pensamento gera sentimento. Sentimento influencia na ação. E ação é o que dá resultado. Se você quiser resultado bom, você tem que ter ação boa. Ação boa depende de você estar se sentindo bem. Eu não tenho o menor problema de quando eu estou numa reunião, alguém encosta em mim e fala assim, ô Luiz, parece que você não está bem hoje, algum problema, posso ajudar em alguma coisa? Fala, pô, eu sou de carne e osso, né? Beleza, de vez em quando transparece se eu não estou bem. Às vezes até um problema físico e tal.
Mas eu jamais admito o cara chegar assim e falar assim, pô, Luiz, hoje você estava azedo, hein, cara? Não falou com ninguém, cabeça baixa, cara emburrada. Isso eu não admito. Ninguém vai falar isso. Eu tenho certeza, ninguém vai falar isso. Aquilo que eu falei antes pode ser. Pô, Luiz, eu percebi que você não está no seu normal hoje. Com problema, posso ajudar? Né? E faz parte, né? Carne e osso, nós somos humanos. Agora, ser o cara que estraga o ambiente, que ferra com tudo, não. Então, como que você muda isso rapidamente? Se pensamento gera sentimento, sentimento influencia na ação e a ação dá resultado, cuide do teu padrão de pensamento. Chegou um pensamento ruim e ele vem, a gente não escolhe o pensamento. Pensamento é um negócio que vem na cabeça da gente e a gente escolhe ficar com ele ou não. Esse é o problema, a gente escolhe alimentar ele ou não. Né? O problema é que chega um pensamento que é um mosquitinho e a gente alimenta ele, ele se transforma num monstro que não cabe na cabeça. Então, se o pensamento negativo chega, pensamento ruim, pensamento de derrota, pensamento de perda, chega, você melhore o teu padrão de pensamento. Como? Pensando numa coisa que você gosta, pensando num sucesso que você teve, pensando na sua meta. Por isso a meta tem que ser de fato relevante para você. Meta, inclusive, patrimonial. A casa que você quer comprar, a viagem que você quer fazer, que não é patrimônio, mas é um patrimônio cultural. Enfim, você pense em uma coisa que te mude a mentalidade. Tem as receitas mais básicas ainda, que eu também acredito. Pensa no teu pet, no teu bebê, sabe? Não pelo filho, mas pela graça que é um bebê. Bebê que você conhece. Né? Entendeu? Muda teu pensamento de forma a acabar com aquele sentimento. Ah, mas isso é paliativo. É paliativo. Você vai treinar até saber dominar teu pensamento. Eu sempre falo do pensamento que fica como um varalzinho na minha frente aqui. Os pensamentos estão aqui. Eu escolho se eu vou pegar ou não. Não deixa ele dominar minha cabeça. E assim você vai mudar a tua mentalidade, vai melhorar a tua mentalidade. Mentalidade vencedora é daqueles caras que fazem 10% a mais porque ele quer. Não foi porque o chefe pediu, porque é meta da empresa. Certo? Então você tem que querer. Você tem que querer. Se você quiser, e eu também quero, estamos juntos aqui, a partir do dia 18 de outubro, vamos ter novidade aí sobre a mentoria Engenheiro 5D. Então, fiquem atentos aí, vocês que me acompanhem não vão perder as informações todas que eu tenho para dar. Eu vou ficar por aqui, deixar o meu grande abraço para todos vocês, um ótimo final de quinta-feira. Eu daqui a pouco vou treinar com a minha família. Tá? Depois das 9h30 até quase meia-noite, a gente está treinando o físico. Abração para vocês. Fui. Tchau, tchau.